O arrebatamento na Igreja do Cristo, quarta parte. Israel, Igreja e as Nações no Conselho do Eterno Yahweh. Doutor Tiago Moisés. Palavra revelada, palavra viva, João capítulo 5, versículos 39 a 40, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Vim a fim de dar testemunho da verdade. Pois, a verdade é a luz dos homens, nela encontra-se a vida. A vida por Jesus, a resplandecente estrela da manhã, que ilumina nossos corações para expulsar neles as trevas. A fim que da escuridão que cobre a terra, vejamos no horizonte o resplendor da glória de Deus, que vai nascendo sobre nós. Pois, ele cedo vem Cristo, a esperança da nossa glória, e estaremos com ele nos ares. Tendo em vista tal promessa, despojamo-nos de toda a vaidade, sejamos cingidos da verdade, e aguardemos com confiança aquele que diz: Eis que cedo venho. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Salmos, capítulo 89, versículo 15:1. A obra do Messias na figura de José. Que diremos a respeito disso tudo? A primeira parte da aliança contemplava Israel e somente os filhos de Jacó, descendentes de Abraão segundo a carne ou linhagem humana. Tendo caído no endurecimento, o reino de Deus lhes foi retirado e entregue a um povo que iria produzir frutos dignos do reino, tal como o Senhor Jesus o frisou na sua advertência a este povo, Mateus capítulo 21, versículo 43. Esse outro povo, que produz os frutos dignos do reino, é a Igreja dos discípulos do Cristo, chamados do meio das nações da terra, a quem o Evangelho foi anunciado. É assim que a bênção de Abraão alcançou as outras famílias, nações da terra, isto é, os não-judeus. Aqui está a inteligência, quando começa a dispensação da Igreja. Isso significa dizer que a aliança com Israel é interrompida com a rejeição e morte do Cristo. Nunca seria demais repetir isso. Para o bom entendedor, afirmamos o seguinte: o arrebatamento é uma promessa para a Igreja e destinada exclusivamente aos vencedores. Mesmo escrutinando ou esquadrinhando cuidadosamente frase por frase, palavra por palavra, jamais encontraremos nas Escrituras uma promessa de arrebatamento feita para Israel, muito menos ao mundo inteiro. Agora, para perceber essas verdades, importa que aprendamos a história do Cristo na figura de José, filho de Jacó, Israel. A Escritura de Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 27, nos fala deste José, que tendo deixado a casa do seu pai e amando deste, partiu à procura dos seus irmãos. Este José veio também aos que eram seus, e os seus, os outros filhos de Israel como ele, o rejeitaram. Antes, conspiraram contra ele para o matarem, para que não reinassem sobre eles, de acordo ao que foi profeticamente revelado em visões anteriores. Tendo sido dado como morto aos olhos de Israel e dos seus filhos, José foi parar na terra do Egito. Portanto, o que os filhos de Israel, povo de Altíssimo, rejeitaram, os egípcios, pagãos ou gentios, recuperaram. Foi assim que aquele que foi destinado a ser o Senhor de Israel tornou-se primeiro Senhor dos gentios, a partir aquele que foi conhecido e rejeitado em Israel como José, Yosef ou Yausef, tornou-se conhecido no mundo inteiro como Zaphenate Paneia, Zaphnate Paneah, nome cujo significado vai de Deus salva, ele vive, sustentador da vida ou revelador dos segredos. Foi este o nome que os estrangeiros lhe deram. Pelo que os filhos de Israel ouviam certamente falar deste homem poderoso, Zaphenate Paneia do Egito, sem contudo suspeitar de que se tratava do mesmo José que eles rejeitaram para não reinar sobre eles. A mesma coisa acontece hoje com aquele que era conhecido como Yeshua ou Yehoshua de Nazri, Nazaré, o Hamashiach, e cujo nome na língua aramaica significa salvar, salvação ou Deus salva. A quem as nações pagãs ou estrangeiras em relação a Israel deram o nome de Jesus, o Cristo. Pouco importa a polêmica em que vai se envolvendo muitos por causa do nome, todavia importa sublinhar, para os entendidos, que, assim como Zaphnate Paneah e Yosef, que os filhos de Israel rejeitaram, eram uma e mesma pessoa.
Assim o é do Messias rejeitado por Israel hoje, e que se tornou a salvação dos gentios. Pouco importa o nome sob o qual ele foi identificado no meio dos judeus, e aquele pelo qual é identificado, hoje, no meio das nações. Da figura de José não é tudo, porque no Egito foi-lhe dado uma esposa com quem teve a sua própria família, Manassés e Efraim. Mais tarde José se revelaria aos seus irmãos, reconciliando-se assim com os filhos de Israel e com a casa do seu pai. Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 5. Toda a compreensão do conselho do eterno Deus, obscurecido por mentes sem conhecimento que falam das coisas que não entendem, passa por entender isso. Quando José se reconciliou com seus irmãos, não havia com ele ninguém dos que lhe pertenciam na terra do Egito. Versículos 1 e 3. E mais importante, a reconciliação com Israel ocorreu durante a época em que vigorava a grande aflição que caíra sobre toda a terra. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Subi depressa à casa do meu pai e informa-lhe. Assim fala a teu filho José. Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gósen. Eu te sustentarei ali porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Gênesis capítulo 45, versículos 6 a 11. É exatamente a mesma coisa que acontecerá quando Cristo se reconciliar com Israel, no fim do tempo, na 70ª ou última semana da profecia de Daniel. Isto é, durante a grande tribulação que se abaterá sobre a terra. O libertador, Messias, virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades, perdoando e tirando os seus pecados. Romanos capítulo 11, versículos 26 e 27. Garantindo assim a Israel a permanência da sua descendência na terra, pelo livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Num total de 144.000 almas de todas as 12 tribos de Israel, tal como José fez, no seu tempo. O que acontecera no final desta história da salvação com José? Aqui está a sabedoria que tem entendimento. No final da história temos José com 3 grupos distintos. O Egito, em representação das nações, sobre o qual José foi estabelecido Senhor pelo Eterno. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A seguir vem a própria família de José, que o Eterno lhe deu no Egito e que partilha a sua vida e glória, e, enfim, os filhos de Israel, sobre os quais José reina também. Muito depois destes o terem rejeitado primeiro. São esses 3 grupos de povos sobre os quais José reinou na terra, naquela época. Tal como podemos o confirmar na escritura de Gênesis capítulo 50, versículos 17 a 23. 16. Então mandaram dizer a José, teu pai, antes da sua morte, nos ordenou. 17. Assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis que nós somos teus servos. 19. Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida, os gentios. 21. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos, Israel. Assim ele os consolou, e lhes falou ao coração. 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. 23. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquia, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. A família de José,
Gênesis capítulo 50, versículos 16 a 23. O que vos parece? Notamos 3 grupos identificados com José. Sua própria família, gerada no Egito, Efraim até na 3ª geração, e também os filhos e netos de Manassés, que vivia em volta dele, partilhando sua glória e seu palácio, os egípcios sobre os quais José reinava, e por fim, os seus irmãos, filhos de Jacó, descendentes de Israel. Viviam também os filhos de Israel junto com José, isto é, misturados com os da sua própria família? Não, Israel habitava ao lado dele, na terra de Gósen, e daí onde José o sustentava ou apacentava. Espero que os eleitos consigam perceber isso. Pois, tal como aconteceu com José, Yosef, Jesus, Yeshua, o Cristo, rejeitado por Israel, salvou a vida de muita gente do meio das nações, antes de se reconciliar, mais tarde, com a descendência de Jacó, seus irmãos na linhagem humana. Os mesmos que no dia do endurecimento conspiraram contra ele para o matar, a fim de que não reinasse sobre eles. Todavia, entre as nações, o Eterno Pai fez de Cristo Senhor e Deus, e deu-lhe, no meio dos gentios, uma família que lhe é própria. A Igreja, de onde são manifestados os membros da família do Eterno Pai, que herdarão a glória e partilharão o trono com Cristo. Temos, pois, para Cristo também 3 grupos que a ele se identificam: as nações, a Igreja e Israel. É, pois, pela Igreja, a alegoria da mulher pagã, que o Eterno Pai suscitou uma família para Cristo do meio das nações. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas da Igreja não é tudo, pois assim como de José saiu primeiro Manassés e depois o seu irmão Efraim. Todavia foi o menor que recebeu a preeminência. Assim também é do Cristo com sua Igreja, a figura da esposa. Pois do seio da Igreja saem também 2 grupos distintos. Todavia, é o menor grupo composto pelos eleitos, os vencedores, que recebem com o Cristo autoridade sobre as nações para reinar com ele. Enquanto o maior grupo, ou a enorme multidão dos chamados, virá da grande tribulação e se aproximará diante do trono do Eterno para o servir de dia como de noite no seu templo. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. Junto com estes, estarão também os remidos de Israel, o resto segundo a eleição. 2. Israel e as nações em famílias separadas. O plano de Yahvé para a salvação de Israel em 70 semanas. Toda dúvida sobre o tempo e circunstâncias previamente anunciadas para o arrebatamento se dissipam quando compreendemos que Yahvé, o Eterno, não trata as 2 alianças, com Israel e as nações, ao mesmo tempo. É uma após outra, ou uma excluindo a outra. Quando ele andava com Israel, as nações estavam encerradas na desobediência, com a promessa de receber o reino de Deus por herança por causa da obstinação de Israel. Deuteronômio capítulo 32, versículo 21. Mateus capítulo 8, versículos 11 e 12. Romanos capítulo 10, versículos 19 a 21. Hoje, em que ele veio para reconciliar as nações. Consigo mesmo, Israel caiu na desobediência, também com a promessa de ser reintegrado futuramente. Mas somente quando se completar o número dos não-judeus, os gentios ou os das nações, que deve voltar para Deus, ou se salvar. Como está escrito em Romanos capítulo 11, versículos 1 a 5, 11, 12, 23, e versículos 25 a 28. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. 2 Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Deus contra Israel, dizendo: 3, Senhor, mataram os teus profetas, e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar-me a vida. 4. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. 5. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. 11 Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem?
De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. 12 ora se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. 23. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão em ti enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, ou até que o tempo dos gentios se complete. 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. 27. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. 28. Quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. A escritura de Romanos 11 acabaria com toda dúvida sobre este assunto. Porque daqui ficamos a saber que a teimosia de Israel, que agora se verifica, não durará para sempre, mas somente até que se cumpre os tempos dos gentios. É só depois deste tempo que os ramos naturais serão enxertados novamente na oliveira, que é Cristo. O que acontece nos tempos dos gentios? Senão a dispensação da graça divina que manifesta na Igreja do Cristo. Isto é, um povo chamado fora do mundo para ser da exclusiva propriedade do Cristo. A Igreja do Cristo é isso, um povo que está no mundo, mas que não é deste mundo. Pois que Israel rejeitou o Evangelho do Cristo, e durante todo o tempo que vigorar essa mensagem do Evangelho na terra, Israel será inimigo de Deus, para o bem dos não-judeus. Vemos, pois, que todos esses que, ensinando, tentam associar Israel à promessa de arrebatamento, desconhecem o conselho de Deus, se afundam e mergulham os seus adeptos na confusão das interpretações particulares. A verdade é essa. A teimosia que levou Israel na inimizade com o Eterno durará todo o tempo que o Evangelho do Cristo se pregar na terra, no meio das nações. Assim, a reconciliação de Israel com Cristo só ocorrerá quando se completar a obra da edificação da Igreja, corpo do Cristo, e o aperfeiçoamento dos santos, dentro dessa Igreja. Findo o qual período ocorrerá o arrebatamento dos vencedores, os poucos eleitos do meio de muitos chamados das nações. O que, clara e indiscutivelmente, remete à restauração de Israel depois do ministério do Espírito Santo na terra. Espírito do Cristo, por intermédio do qual aquela gente que não era o povo do Eterno e nem sequer nação era, e que participa agora na natureza divina, se erguerá para reinar com Cristo na consumação dos tempos. Falamos de uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, raças e línguas, outrora sem entendimento, e que não conheciam Yahweh, nem perguntavam por ele, mas que irá alcançar a salvação antes de Israel. Ora, o fato de Israel ser salvo depois das nações foi previamente anunciado por todos os santos profetas do Eterno Pai. Todavia, a dificuldade de sondar ou investigar as épocas e circunstâncias marcadas nas suas profecias deveu-se ao facto do mistério da vocação dos gentios não ter sido revelado aos profetas do Antigo Testamento. Entendemos, pois, que a dispensação da Igreja era um mistério oculto aos olhos deles e de todo Israel, sendo revelado somente na era apostólica. Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6. Essa incompreensão do conselho divino que levou Israel a cair na incredulidade. Infelizmente, hoje também, essa mesma incompreensão das profecias está a levar muitos de nós na incredulidade das promessas explicitamente mencionadas nas Escrituras inspiradas. Podemos compreender essa coisa na figura de José. Estava claramente revelada nas suas visões de Gênesis capítulo 37, versículos 5 a 10, que este iria reinar sobre os seus irmãos. Todavia, o mistério oculto nessas visões é o facto de José reinar primeiramente sobre toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 43. E daí, estender a sua influência sobre todos os povos e regiões do mundo inteiro que buscavam mantimento no Egito. Gênesis capítulo 41, versículo 57.
antes de se reconciliar com os filhos de Israel, seus irmãos. Ora, é exatamente assim que acontece com a dispensação da Igreja, que surge entre o momento em que Israel cai no endurecimento e rejeita o Messias, e sua readmissão ou restauração quando se completarem os tempos dos gentios. Como quem diria, primeiro os pagãos e só depois, ou enfim, Israel. A profecia sobre as 70 semanas da profecia de Daniel. Tudo o que convém saber sobre o destino de Israel nos remete incontornavelmente e de novo na profecia de Daniel. Capítulo 9, versículos 24 a 27, sobre as 70 semanas que foram decretadas sobre Israel, o povo de Daniel, para alcançar a salvação e a justiça eterna. Como podemos ler, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. 27. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Aqui está o entendimento, todo o plano ou conselho do Eterno Pai, partindo dos dias de Daniel até a restauração de Israel, que questionava os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 6. Foram determinadas exatamente 70 semanas. No verso 24, essa profecia fala de tempos vindouros que culminarão com a restauração de Israel, quando seus pecados forem tirados pelo Messias, que eles rejeitaram outrora. É esta restauração que trará a justiça eterna sobre a descendência de Abraão, o remanescente separado pela eleição da graça. Assim se cumprirá a fidelidade de Yahweh para com os filhos de Israel, que são amados por causa dos patriarcas com os quais o Eterno firmou uma aliança com a sua descendência. Ora, quem lê atentamente essa profecia, vê e entenda o desfecho deste plano de 70 semanas, nessa palavra. E selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. É notório que Daniel exerceu o seu ministério na Babilônia, onde Israel se encontrava em cativeiro, e que este recebia essas revelações justamente no fim dos 70 anos decretados para o fim do cativeiro babilônico. Daniel capítulo 9, versículos 1 a 33. Com o fim deste cativeiro, a ordem foi dada por Ciro, rei da Pérsia, para restaurar o templo de Yahvé e edificar Jerusalém. Esdras, capítulo 1. Pelo que nos versículos 25 e 26, o anjo Gabriel explicou a Daniel que, a partir do momento em que saiu aquela ordem até ao Mashiach, Messias, ungido, Cristo, o príncipe ou líder escolhido por Deus, decorrerão 7 semanas, mais 62 semanas. Num total de 69 semanas. O que faz com que do tempo decretado sobre o povo de Daniel, Israel, só resta uma única semana, a 70ª. A rejeição do Messias por Israel, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. Está mais do que evidente que no final das 69 semanas, isto é, antes da última semana, a 70ª, Israel conspira e mata Jesus de Nazaré, o Messias ungido, rejeitado pelos seus. E este jamais será visto pelos filhos de Jacó, para que se cumpra o que foi profetizado sobre Jerusalém. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada. E com toda a certeza vos asseguro que não mais me vereis até que venhais a proclamar: bendito o que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 35. Contudo,
De acordo ao que nos foi ensinado no capítulo 11 da Epístola aos Romanos, pelo tropeço de Israel, veio a salvação aos gentios, até que se complete o tempo dos gentios. É, pois, aqui que começa a dispensação da Igreja, no intervalo que separa a 69ª semana da 70ª. Com a rejeição do Cristo, a profecia diz, no versículo 26, "E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário." Está aqui revelado a destruição de Jerusalém e do seu templo depois de Israel, povo de Daniel, rejeitar o Messias. É esta profecia que Jesus de Nazaré confirmará o cumprimento em Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Quando este, se afastando do templo, chegaram os seus discípulos para lhe apontar as construções do templo. Estais vendo todas estas coisas? Com toda a certeza, a profecia é infalível. Eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. O que significa o povo do príncipe que há de vir? Convém lembrar aqui a primeira guerra entre judeus e romanos, 66 a 73 EC, na província rebelde de Judeia que se encontrava sob domínio de Roma. Durante essa batalha, o exército romano comandado pelo futuro imperador Tito sitiou a cidade naquilo que ficou conhecido como o Cerco de Jerusalém no ano 70. Um cerco cruel de 4 meses, 3 semanas e 4 dias, de 14 de abril a 8 de setembro, que culminou com a destruição de Jerusalém, a cidade, e do seu templo, o santuário. Pelo que ficou claro, à luz da profecia de Daniel e o que foi registrado na história da humanidade, que o povo do príncipe são os romanos, e que o príncipe que havia de vir era um imperador romano. A vocação dos gentios revelada entre a rejeição e a reintegração de Israel na última semana. É o mistério, ou plano secreto do Criador, revelado no espaço de tempo que separa as 7 semanas mais 62, num total de 69 semanas, da última semana, a 70ª. Ao ler atentamente os 3 primeiros capítulos da Epístola aos Efésios, nomeadamente em Efésios capítulo 1, versículos 5 a 11, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 19, e Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6, podemos compreender que o Criador havia resolvido, segundo o seu bel prazer, de que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus de Nazaré, o ungido, Messias, a fim de nos tornar herdeiros do Eterno e co-herdeiros do Messias. O propósito secreto do Altíssimo sendo de unir, no tempo certo, tudo o que existe no céu e na terra debaixo da autoridade de Yeshua HaMashiach, o ungido. Afinal, deste povo escolhido, não constava apenas os filhos de Israel. Pois, do meio daqueles que eram tidos como estrangeiros, separados da comunidade de Israel e que, noutrora, não tinham parte nas alianças, o Eterno adquiriu para si mesmo um povo, segundo o seu bel prazer, por intermédio de Jesus, o Messias. Esses não-judeus se tornaram assim cidadãos que pertencem ao povo do Criador e membro da família do Eterno, até então conhecido apenas por Elohim de Israel. Foi assim que, na dispensação da Igreja, o Eterno Criador cumpriu a promessa feita a Abraão de, na sua posteridade, que é o Messias, abençoar todas as famílias da terra. Sendo, pois, por intermédio do Cristo que esta bênção se tornou acessível aos gentios que creram nele. Sobre este plano secreto ou mistério da vocação dos não-judeus, o apóstolo Paulo é categórico quando afirma: no passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6. Compreendemos então que nos séculos que nos antecederam, isto é, na dispensação profética do Antigo Testamento, ninguém sabia que o Messias iria congregar num mesmo corpo que é a Igreja, judeus e não-judeus. O que dificultou sobremaneira a compreensão das profecias, mesmo por parte desses mesmos profetas que anunciavam essas coisas. Pelo que, como nos ensina Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 11,
Ao querer investigar ou sondar os tempos e as épocas marcados nas suas próprias profecias, foi-lhes revelado que não profetizavam para eles mesmos. Não nos esqueçamos de que todos esses profetas pertenciam ao povo de Israel. Mas sim para nós, não-judeus, outrora gentios, também. Como o confirma o Espírito Santo na nossa pregação também, hoje. Todavia, nas palavras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 13, versículo 35, ou Mateus capítulo 23, versículo 39, ficou claro que a rejeição de Israel era temporária e não definitiva, pelo que lemos: não mais me vereis até que venhais a proclamar. O que confirma o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 11. O endurecimento de Israel durará até que se completa os tempos dos gentios. Depois o libertador, Redentor, virá de Sião e desviará de Jacó a impiedade, removendo os pecados dos filhos de Israel. É nesta última semana que ocorrerá a reconciliação entre o Cristo que, segundo a carne, é da linhagem dos judeus, e seus irmãos, os filhos de Israel, que o rejeitaram outrora. No entanto, assim como aconteceu com José e seus irmãos, importa que Jesus de Nazaré, o Cristo, adquire para si mesmo um povo da sua exclusiva propriedade. Essa é a família do Cristo que agrupa num só povo todos, judeus e não-judeus, os que recebem a mensagem da palavra do eterno Deus, seu Pai, e fazem a sua vontade. São esses os herdeiros do Pai Celeste e co-herdeiros do Cristo, os que são chamados a reinar com Ele na consumação dos tempos. Quando o Eterno congregar em Cristo as coisas que estão no céu e na terra. Esses eleitos do meio das nações, os discípulos do Cristo, se assentarão com ele sobre os tronos e julgarão as nações debaixo do céu.